Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês vão estar inteirados, mas eu queria saber o ponto de vista de vocês sobre a questão que tá rolando com a Djamila. Vocês chegaram a acompanhar o que está rolando ou não? O que é exatamente? Não, fala aí. Ela fez uma espécie de uma propaganda há um tempinho atrás sobre tipo um Uber lá, acho que foi o 99, eu não me lembro agora. E aí ela recebeu uma crítica de uma moça, a Pax aqui, e ela respondeu num tom meio elevado, assim, e respondeu depois numa live com o Freixo, né? E aí ontem, isso aí meio era assunto meio morto e tal, e ontem ela, de novo, sem citar a menina, foi pro Roda Viva e meio que falou de novo isso e tal, e a menina não teve muito direito de resposta. Eu tenho uma certa opinião sobre isso, mas eu queria saber de vocês aí, o que vocês pensam sobre, não sei se vocês acompanharam, o que vocês pensam sobre o tema. Sim, é a Camila Parker, né? Isso, Camila Parker, isso mesmo. Vocês querem começar porque eu vou desagradar quando eu falar, então, por favor. Deixa eu começar. Eu acho que eu também vou desagradar no final, cara. Deixa eu começar aqui, que eu vou ser breve aqui. Olha, com relação a esse assunto, que é um assunto quase que exclusivamente do movimento negro, porque a crítica que existe é em relação a Djamila ter feito propaganda para o 99 numa época e que estavam se fazendo muitas críticas, inclusive paralisação contra o iFood, a Djamila respondeu chamando a Camila Parker de Clarinha de turbante. Eu, como observador de fora dessas questões do movimento negro, minha opinião, né, como pessoa que está de fora, é que esse colorismo, eu não acho que ele seja produtivo, né, para o debate de questões raciais. E a minha participação nesse assunto fica por aí, né, porque eu não me vejo em muitas condições de ficar opinando acerca desse debate entre a Djamila e a Camila Parker, porque é uma coisa ali do miolo do movimento negro. Eu fiz até uma análise da participação dela no Roda Viva, foi recente, né? Todo mundo deve estar sabendo, né? E, olha, eu não vejo a princípio participar de propaganda uma coisa assim negativa. Agora, a forma como ela respondeu a moça definitivamente não é a melhor forma, passa longe disso. E essa coisa de falar da cor das pessoas é uma coisa meio que complicada, porque primeiro tem a autodefinição, né? Cada um se autodefine, acho que isso daí é soberano, né? Não é o outro que define qual é a sua cor, e se isso é bom ou se é ruim, enfim, passa por aí, né? Eu sei que é uma questão do movimento negro, eu nunca sofri nenhum tipo de opressão para poder falar sobre isso, então a gente está falando sobre isso. Eu sempre admito que sou homem, branco, heterossexual. Então, assim, tô naquele lugar, teoricamente, do maior privilégio, né? Embora meu avô fosse ferroviário e minha família seja mestiça, mas, enfim, no Brasil, eu sou, obviamente, socialmente branco, né? Eu tenho uma certa resistência com esse tipo de comentário. Se, por exemplo, ela acha que ela tem o direito de fazer a propaganda, ela deveria ter respondido, eu acho que eu tenho o direito de fazer propaganda por causa disso, e não polemizar com esse outro lado, sabe como é? E eu tenho um episódio que eu fui, e aí vou citar um episódio que não tem a ver com a questão de raça, mas tem a ver com a questão de você ser atacado e você responder. Eu fui criticado de uma forma muito agressiva por uma pessoa durante uma live na TV 247, e eu cometi um erro. Eu usei do fato de ser a pessoa que estava com o microfone da TV 247, assim, com o espaço da TV 247, para ser duro, muito duro com essa pessoa. Eu perdi meio que as estribeiras e fui muito duro. E eu fui tão duro que depois eu fiz um vídeo pedindo desculpas a essa pessoa. Eu fiz um vídeo dizendo, olha, eu discordo dele, acho que o que ele falou não está correto. Ele foi agressivo comigo inicialmente, mas eu tinha um poder muito maior do que ele que estava no chat e eu que estava como convidado da TV 247, e eu exagerei, passei de limites e pedi desculpas a ele. Se ele aceitou, se ele não aceitou, aí eu não sei. Mas eu acho que tem uma certa responsabilidade maior da pessoa quando ela está nesse espaço de maior alcance, né? E a Djamila tem um alcance muito maior do que a pessoa que criticou ela, e eu acho que isso também deve ser levado em conta, né? E quando eu tive numa situação que eu acho que eu passei dos limites, sendo que eu não fui nem questionado, eu fui meio que agredido, né? Naquela live, eu pedi desculpas, porque eu achei que eu não deveria ter feito o que fiz. O Roda Viva, ele era um programa
que davam espaço sem agredir. Eles começaram a usar uma tática mais de agressão. Eles começaram a utilizar pessoas que atacavam mais os convidados e não faziam questionamentos. Ou ainda, quando pegavam alguém como o nosso excrementíssimo presidente, quando pegavam ele, iam lá e entravam com as perguntas de acordo com aquilo que ele já estava preparado. Então, o que acontece? Na minha opinião, o importante não é aquilo que se pergunta, é o modo que se pergunta. Então, eu não vi... Então, assim, primeiro eu tenho que dizer que eu não vi como foi perguntado. Eu até peço até para o Gabriel, se puder comentar, né, o que ele já viu sobre isso, mas o que acontece na minha opinião, quando alguém faz uma resposta desqualificando a outra pessoa e não falando da atitude, é uma coisa um pouco complicada. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Tem o caso do Ronaldo, né? Que teve uma vez que o cara perguntou, pô, Ronaldo, por que você não corre mais tanto? Por que você não dá conta? Aí o Ronaldo chega pra ele e fala, cara, depois de 9 cirurgias, você vem perguntar isso pra mim? Tipo, o cara não teve empatia nenhuma pra estudar, ou seja, é sempre alguém querendo puxar manchete, e então o que acontece? Eu não acho que uma resposta querendo desqualificar a outra pessoa seja uma resposta legal. Por exemplo, eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu fui assistir um debate entre Miriam Leitão e Benedita da Silva. A Miriam Leitão falou que não via no programa do PT uma agenda inclusiva para diversidade. E aí a Benedita, ao invés de falar algo, não, realmente, a gente tem que repensar, o nosso programa não, ao contrário do que você está falando, a gente tem no capítulo tal, ao invés dela falar isso, ela falou para a mulher, olha, vai ser lançada agora a novela Filhas da Mãe, eu só tô vendo brancas, eu não sei, então eu não sou filha da mãe, eu não tenho mãe. Então, assim, ela começou a desqualificar a Miriam Leitão, não pelo argumento e pelo papo, mas você vê, a Miriam Leitão, ela é do jornalismo da Globo, ela não é do quadro de novelas, ela não tem espaço naquilo. Então, assim, não tinha nada a ver aquilo. É que nem a gente está falando aqui sobre a crise do Bolsonaro e alguém chegar aí o PT. Então, assim, a gente tem que entender que esse tipo de coisa acontece e como o André Jacobina acabou de mostrar, existe uma questão de caráter que é você analisar aquilo que você fez, você ter uma crítica sobre aquilo e falar, poxa, eu acho que eu errei, vou fazer um vídeo. Então, assim, você reparar aquilo que você faz é um passo. Então, para mim, eu não sei como essa situação ela começou, mas eu quero dizer que, assim, é importante que essas duas pessoas que se têm essa importância para o movimento negro, sabendo que eu já li da Djamila os textos dela, então, assim, para mim, existe uma grande necessidade de entender que o ataque à pessoa não é algo aceitável, não é algo legal. Agora, quando você está criticando a postura da pessoa, a gente tem que analisar essa questão das posturas. Então, enfim, para mim, eu acho que a Djamila deve ter se sentido atacada, deu aquela resposta, mas eu acho que, sei lá, se em algum tempo ela sentir que ela ultrapassou o limite, ela deveria, assim, tentar avaliar isso, e a mulher que fez a pergunta também, tentar se perguntar por que fez essa pergunta dessa forma, etc. Enfim, é uma questão mais de tentar analisar o contexto, e se são duas lideranças, elas têm que, ao meu ver, refletir, né? Vai lá, Gabriel. Eu vejo como é curioso, né? Parece que as pessoas, por favor, Bruno, me deixa com vocês aí que eu quero olhar para vocês. Por favor, se você puder me deixar com vocês aí, eu quero ver a carinha de vocês. Isso. Eu fico pensando, por exemplo, vou usar um exemplo de uma outra coisa para que entendam o meu raciocínio, tá? É impressionante como as pessoas usam, por exemplo, já que a gente falou do Felipe Neto, e o Felipe Neto é uma constante na internet, né? Todos os vídeos da internet citam o Felipe Neto em algum momento, então vamos citar o Felipe Neto. As pessoas criticam o Felipe Neto, por exemplo, ou vão falar ali com o Felipe Neto de alguma maneira, mas perceba que sempre quando tem uma treta, uma treta maior que vira trending topics, a pessoa estava falando alguma coisa com o Felipe Neto e depois a pessoa diz assim, não, é porque o Felipe Neto ele não aceita crítica, é porque o Felipe Neto isso, o Felipe Neto aquilo. E eu fico pensando assim, é tão mais inteligente usar o Felipe Neto como um trampolim a teu favor do que contra, é tão mais fácil isso, porque todo mundo pode usar o Felipe Neto
para atingir outras pessoas. Todo mundo pode usar o Felipe Neto, não usar de deixar o cara como um objeto de interesse, não. Mas é porque, assim, ele está aberto, ele está dando espaço, ele está lendo as pessoas, ele está dando RT. Você consegue tentar um caminho de comunicação não atacando ou criticando ou fazendo alguma coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns pensamentos, eu compartilho muito do pensamento da Djamila, que ela botou lá no Roda Viva. Existem alguns pensamentos que ignoram o fator dinheiro na nossa sociedade, como se receber dinheiro fosse uma coisa ruim, como se você ter dinheiro, como se você ganhar dinheiro fosse uma coisa ruim. Então, preto não pode ganhar dinheiro na sociedade, não importa como seja, não pode ganhar dinheiro, não pode. Se você ficar rico e sair do lugar que você cresceu, você se vendeu para o sistema, você fez isso, você fez aquilo. E a gente precisa desconstruir esse pensamento, porque precisa de dinheiro para viver nessa sociedade, mesmo que você não concorde com ela. Não é questão de querer ou não. Nós estamos vivendo nisso, e dinheiro é sim necessário, e quanto mais dinheiro você tem, mais coisa você consegue fazer, mais ainda você consegue trabalhar por aquilo que você acredita. É assim que a sociedade funciona, goste você ou não. E tem gente que critica aquele movimento que a Djamila fez, chamando que ela é uma liberal, dizendo absolutamente como se aquele trabalho específico dela anulasse toda a obra e a vida dessa mulher. E aí eu tô colocando isso porque esse fator existe na nossa sociedade, mas eu vou mais além. Percebam como essa treta entre as duas cria uma proporção e um debate. Por quê? Porque são duas mulheres pretas. Porque tá todo mundo com a régua lá em cima porque são duas mulheres pretas. Então tá todo mundo dizendo assim, não, elas não podem brigar. Não, elas não podem fazer isso. Não, elas não podem fazer aquilo. Gente, a gente está cobrando dessa maneira porque são duas mulheres pretas. Porque se fosse duas blogueiras brancas aí vendendo maquiagem, ninguém ia estar falando. Uma mulher negra empoderada que defende o movimento também é um dos fatores para ganhar maior repercussão, né? Também é um outro elemento, né? Eu estava pensando sobre o que você falou, esse foi um dos pontos que eu concordei muito com a Djamila na minha análise. Inclusive porque eu ressaltei o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade capitalista, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Todos nós aqui precisamos ganhar dinheiro, é uma questão de sobrevivência. E eu vou até além, Gabriel. Eu defendo, por exemplo, o aumento do salário mínimo. Eu quero que os pobres ganhem mais dinheiro para ter condição de consumir mais. Uma das pautas que eu mais defendo no meu canal é a expansão do setor cooperado, porque eu quero que o trabalhador controle o local de trabalho. Sabe por que eu quero isso? Um dos fatores fundamentais para eu defender a expansão do setor cooperado, porque eu quero que o trabalhador fique com lucro da produção. Ele ficar com lucro, ele ter mais dinheiro. Então, você percebe? Eu não sou contra que o trabalhador ganhe mais. Eu quero que ele ganhe mais. Eu quero que ele tenha mais. Minha oposição, minha crítica ao capitalismo é fundamentalmente relacionado a uma concentração da riqueza na mão de pequenas pessoas que usam essa concentração econômica para fatores políticos, para colonização política. Então, defender que todos nós... Eu defendo, por exemplo, a maior remuneração dos professores do ensino público. Eu acho que os professores... Minha tia, Miriam, e minha avó foram professoras no ensino público. Minha tia foi professora, é professora até hoje. E eu não tenho... assim, o trabalho que ela faz é importante, muito importante. Mas o salário que ela ganha é um absurdo. É uma vergonha para o Brasil o salário que um professor de biologia ganha no setor público nesse país. Eu quero que ela ganhe muito mais. E tem uma outra coisa que eu acho interessante falar, e liga até com o meu outro canal de games. Eu, como sou um cara de esquerda, tem gente que diz assim, mas André, você é de esquerda e você gosta de videogame? Compre videogame da Microsoft, da Sony, você dando suporte a uma indústria corporativa, internacional e tudo mais. Eu disse, velho, eu gosto de arte, gosto de cinema, gosto de livro, alguns jogos chegam em status de arte para mim. São jogos que têm grandes histórias. Então eu vou para onde a arte está. Eu sou um consumidor de arte em qualquer lugar. Se amanhã eu li um graphic novel numa viagem de avião, quando eu estava indo para um congresso. E aí tinha gente que pensa assim, você é intelectual lendo quadrinhos? Graphic novel é uma forma meio pomposa de falar de quadrinhos. Eu disse, mas o quadrinho é muito bom. Esse quadrinho aqui é muito bom, é um trabalho artístico de desenho, de roteiro, maravilhoso. Eu não vou comprar um negócio desse, eu não vou ter o direito de querer consumir e querer que as outras pessoas não tenham esse direito,
mostra um problema muito sério. A gente até conversou sobre isso, não foi, Gabriel? Um dos direitos que a gente quer para todas as pessoas, e não só para as elites, é o direito ao lazer, é ganhar o suficiente para ter tempo de não só trabalhar para sobreviver. Uma das coisas que me incomoda com essa sociedade é pensar que pessoas vivem para o trabalho. Isso não é vida. E eu sou até mais radical, porque eu quero que o trabalho se modifique para as pessoas poderem até trabalhar em coisas mais prazerosas, para poder ter um trabalho mais, digamos assim, enriquecedor, não é? E menos de aprisionar. Não é? E a prova, desculpa, Minha esposa quer comentar aqui, rapidinho. Só um comentário pegando o seu gancho, é que eu fico pensando também, uma das coisas que mais incomodou essa elite que concentra toda a renda foi justamente o acesso das pessoas mais humildes, mais simples, ao que até então era dominado por eles. Então, os rolezinhos, né? As pessoas saírem das periferias e frequentarem os shoppings, inclusive não apenas um pequeno espaço destinado a elas culturalmente nos shoppings, por exemplo, Salvador, cidade onde a gente reside, antes da construção do shopping Salvador, do Salvador Shopping, a gente só tinha como uma referência o Iguatemi, que hoje é shopping da Bahia, né? Só para situar vocês. E culturalmente, historicamente, nesse shopping, e quem é de Salvador vai entender o que eu estou falando, o piso térreo, ele era destinado às classes populares. As pessoas simples, as pessoas pobres, sequer subiam para o segundo piso. Não existia isso. Você raramente encontrava uma pessoa. E ela mesma se sentia deslocada. Ela não era bem-vinda ali. E as pessoas mais abastadas que frequentavam, e eu tô falando também, gente, de uma realidade de 20 anos atrás, né, de quando eu era novinha, as pessoas mais abastadas, ou a classe média, ao menos, também não frequentavam o piso térreo. Então, o térreo, né, que é ali o primeiro piso do shopping. Então, assim, é muito, muito delicado você dizer, é um assunto muito, como é que eu posso dizer assim, que me faz pensar, porque você tem o direito de ter também atitudes que tem uma conotação de futilidade, de, sei lá, o prazer pelo prazer, o hedonismo, que seja, e não deve ser restrito. Então, essa coisa, não, porque você defende a esquerda, você defende pautas progressistas, a democratização, então você não pode ter um iPhone, você não pode comprar uma bolsa de marca, de grife, por que não? E por que não defender que as mulheres carentes também tenham direito às futilidades, à maquiagem de grife, a bolsa de grife? Eu não estou dizendo que isso é prioridade, óbvio que não, pelo contrário, né? Eu fiz bem essa dissociação, mas o que me incomoda é essa coisa de, não, porque se você é de esquerda, então venda seu carro, vá pegar ônibus, o ideal é que a gente tivesse um transporte público de qualidade, para que ninguém nem precisasse ter carro, e se quisesse, tudo bem, uma pessoa que fosse carente, se tivesse interesse em ter carro, que também pudesse comprar. Isso é só um exemplo. Então, alguns exemplos, né, que eu trouxe, não apenas um. É isso, gente. É que vocês estavam falando de videogame, meu filho tá lá na sala jogando Fortnite com os amigos dele, e tá uma de berro lá, entendeu? Ele muda aqui. Eu concordo com tudo que vocês falaram, cara, nesse sentido. Eu vou começando num exemplo. Hoje, na minha profissão, eu sou professor, acho que a gente já sabe aqui, eu trabalho em colégios que são colégios muito caros, assim. São colégios muito caros mesmo. E eu trabalhei já em escola pública. E eu não consegui trabalhar na escola pública porque o tempo não batia, os horários não encaixavam, e uma hora a aula do colégio que eu trabalhava era muito maior que a escola pública. Quando eu pedi exoneração, quando eu passei no concurso, eu trabalhei um tempo, pedi exoneração, acharam que eu era louco. Porque falaram assim, você vai ficar 30 anos, você vai sair daqui a 30 anos, você vai aposentar. Eu falei, mano, daqui a 30 anos não sei se eu tô vivo, né? E eu tenho família, etc. E eu concordo tudo com a questão que vocês disseram em relação à ascensão social, a ascensão de ter, a ascensão de podermos gastar e tal. Eu gosto de videogame pra caramba, que nem o André, assim. Eu gosto de quadrinhos. Se eu virar aqui a minha câmera, tem uma parte da minha estante que é só graphic novel. Tô olhando pro Sandman, pro Watchmen. Adoro o Watchmen. Adoro o Watchmen. E a questão que me incomodou, assim, nesse fuá todo, eu adoro a obra da Djamila também, nesse fuá todo das meninas, primeiro, foi que a maneira como muitos abordaram não entenderam contextos. Começa por ali, né? O pessoal muito de fora não entendeu. Segundo,
eu achei que, na verdade, assim, rolou mais, porque todo o movimento, o André da Máquina do Tempo, ele já teve dentro de doutorado e tal, ele sabe como é que funciona a ego de academia. Ego de academia é foda, cara. Não sei se pode falar palavrão, desculpa. Cara, pode, o canal ainda não é monetizado. É uma vaidade. É uma vaidade. É uma vaidade gigante. Braba, muito então, braba. Eu vou dar um exemplo para ver se eu vou conseguir ser claro no que eu vou dizer. A Djamila, a carreira dela inteira, assim, inteira não, mas boa parte dela, ela só recebeu elogios, tanto de dentro dos movimentos negros, porque ela é uma representatividade gigante, ela é a mulher que chegou lá, e todo mundo se espelha nela, e de fora também, né? Pô, entrevistas e afins. E eu não sei como ela lidou com uma crítica da menina que foi muito frontal. Eu também, se eu fosse a menina, não teria sido tão frontal, teria sido mais educado um pouquinho, mas foi frontal. E ela respondeu com um tom muito elevado. E aí, justamente, é alguém muito grande virando um canhão para alguém muito menor, assim, sinceramente, sem muito motivo. Se ela tivesse dito, como algum de vocês aí falou, por que você fez a propaganda? Porque eu quis, direito meu, e acabou. Teria morrido o assunto. E ela, na minha visão, assim, ela tinha que ter deixado, não precisava ter levado. A menina também não ajudou muito a nota. E o que também me incomoda é citar a menina sem citar diretamente a menina. Pô, foi com a menina lá, responde falando, não é direto e tal, e não dá muito direito de resposta da menina. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que foi uma coisa muito mais de vaidade, de ter sido criticado, do que qualquer outra coisa dentro de uma coisa intelectual ou do próprio movimento negro. O movimento negro é muito mais complexo, as pessoas usam no singular e ele tem que ser usado no plural, porque existem movimentos negros, assim como existem femininos, não existe uma coisa só. Eu não sei se o pessoal que já está aqui já andou por periferias e afins, mas é muito difícil. Alguém pode falar assim, pô, Marcelo, você é negão, né? Você pode falar. Depende, cara, porque se eu sentar com as minhas duas avós do meu lado, as minhas duas avós são europeias de olhos azuis. O meu filho, se alguém ver meu filho é claro, tem a pele mais clara. O meu pai é um negão, minha mãe é descendente de índio. Então, é muito mais complexo essa questão. Eu, particularmente, não tenho muito... Eu não gosto muito dessa questão desse colorismo de colocar você é mais claro, você é mais escuro, porque isso vai remeter a um passado muito distante nosso, num passado que vem da escravidão, aonde os privilégios construídos que remetem até os dias de hoje são estruturados. Então, a gente muitas vezes, vou citar um exemplo, o próprio Mano Brown, cara. Mano Brown é o maior ícone do movimento negro. Ele é exatamente da cor da menina que a Djamila criticou. E o pai do Mano Brown, para quem não sabe, é italiano. Então, quer dizer, é muito mais complexo assim do que as pessoas pensam. O preconceito, ninguém olha para você e fala assim, você é descendente de não sei o quê, o seu cabelo é mais crespo, etc, etc, etc. Não é assim que funciona. Então, eu acho que foi uma coisa muito grande. Como o Gabriel falou também ali, a questão muito de como abordaram isso, uma questão midiática, de como levaram isso e como estão intensificando isso. Então, eu acho que basicamente bastaria um pouquinho de bom senso, um direito de resposta para a menina, e talvez até, cara, quer ganhar view aí, põe as duas para conversar numa live, para você ver se não dá 1 milhão de visualização nisso aí. E acabou o assunto, entendeu? Porque é muito mais complicado do que as pessoas pensam. Não sei se vocês concordam, mas, por favor, podem discordar, fiquem à vontade. Não, é que esse caso é complexo mesmo, cara. Eu acho que não tem nem a questão de concordar ou discordar, porque é isso que a gente está falando, que são várias coisas que a gente precisa botar na mesa e chegar na conclusão o quê? São duas mulheres pretas que são líderes de movimentos que a galera tá querendo botar na mesa e dizer, como assim estão brigando? É isso. E todo o direito de divergir, né, não, Gabriel? Todo o direito de divergir. Mas essa cobrança só acontece por isso que a gente está falando. Eu quero, inclusive, isso que o Marcelo falou, que todo mundo falou, na verdade, né? Mas, assim, ele tocou num ponto que tem um episódio bem específico. Até vim pegar uma série aqui, uma série que tem no Prime Video, é Blackish, tá? É comédia, mas é uma série muito boa. Ele fala muito sobre essa cultura, esse senso de identidade cultural, mas assim, a gente está falando de cultura preta, né? Da galera que vive nos Estados Unidos, e eles começam a inverter uns assuntos e começam a inverter umas piadas, e tem muitos episódios com muitas pautas que estão falando justamente disso que a gente está falando. Então, eu recomendo que se a galera tiver a oportunidade de assistir, porque vai de tudo, sabe? Desde o momento em que o pai diz pro filho assim, como assim, meu filho, você tá passando por um cara preto na rua e não tá cumprimentando? Isso é uma regra nossa.
tem que fazer isso. E daí ele tá vivendo numa escola que só tem branco, ele diz assim, não, eu não faço isso. Pô, Mas você tá aí quando contando a ele minha fala- história, cara? mas Contando a aí, minha história, velho. mas aí quando o filho dele, que é preto, passa por um menino branco que é nerd, ele se cumprimenta sem nem conhecer. Então eles começam a questionar esse negócio de... É muito boa, gente, sério, é comédia, mas assim, é uma aula.